Companheiros de jornada evolutiva, deste plano, do plano maior, boa noite. Alguns anos atrás, olha, eu vou precisar mais ou menos aqui uns 20, 25 anos atrás, eu atendi uma senhora, a queixa dela era depressão. E essa depressão acompanhava ela há mais de 50 anos. Ela devia ter em torno mais ou menos de uns 70, aproximada, não me recordo muito bem. Mas essa depressão dela, ela não era aquele tipo de depressão mais profunda que impedia dela fazer as coisas normais. Não, mas vivia carregada com uma tristeza muito grande, né? Bom, enfim. Durante algum tempo, eu fui tentando buscar entender de onde vinha, né? E estava uma raiz muito profunda, mas um dia nós descobrimos. Ela me contou que quando ela tinha em torno de 18 ou 20 anos, eles passavam por uma situação muito complicada em termos financeiros, inclusive comprometendo comida em casa. Eles moravam na roça, mas eram de uma família muito católica, praticante. E um certo dia, ela foi procurar o pai, à tarde, e encontrou o pai na soleira da porta, chorando. E ela ouviu ele murmurar, mais ou menos assim: que homem sou eu que não consigo dar alimento de forma natural, normal, para a minha família. E aquilo, no momento, chocou muito. Ela saiu chorando, ele não a viu. E naquele momento, ela teve um sentimento de rebeldia e de raiva. Ela olhou para cima e falou: que Deus é você? Estamos sempre na missa, né? Sempre praticando, sempre orando, tendo fé. E o Senhor não olha para a gente. Olha o sofrimento do meu pai. E ficou muito, com um sentimento de raiva muito forte. E isso passou. Um certo dia ela foi à igreja e teve a infelicidade de ter alguém palestrando e que disse assim, que Deus perdoa tudo, menos uma blasfêmia contra ele. O que vocês imaginam que aconteceu com ela naquele momento? Ela lembrou que naqueles dias ela tinha ofendido Deus. A partir dali, ela entendeu que ela estava condenada eternamente. Essa era a raiz dessa vida depressiva que ela veio arrastando. Esse profundo sentimento de culpa, internalizou. Aí eu disse assim para ela, falei: a senhora tem filhos? Ela falou: sim, eu tenho uma filha. Eu falei: se a sua filha, em determinado dia, por alguma razão, ela a ofender, a senhora a condena eternamente? Ela falou: claro que não. Eu falei: por quê? Ela falou: não, eu amo minha filha e eu sei que foi apenas um momento. Eu falei assim: o que a senhora acha que Deus pensou da senhora naquele momento que a senhora fez? Naquele momento ela teve um despertar. Ela chorou muito e eu deixei. Ela se levantou depois, me deu um abraço e falou: olha, eu me libertei depois de 50 anos. Ela entendeu, que Deus, Ele é muito maior do que nós. E se ela era capaz de perdoar a filha, imagina Deus. É assim? O sentimento de culpa, se ele não for trabalhado da forma como nós vamos ver nessa exposição, ele é extremamente destrutivo. Ele promove patologias de diversas maneiras, dependendo da estrutura de cada um. Inclusive, nós podemos dizer que até câncer. Tá? Dentro da psico-oncologia, a gente estuda um pouquinho isso, né? E a gente vê que depois de um episódio onde a pessoa se culpou muito, pode ter. Ela, óbvio que não é
Não são todos que vão ter um sentimento de culpa que vão desenvolver, mas vamos dizer assim, o estrago é grande na nossa estrutura, né? Bem, o remorso, né? E o remorso, o que ele é? Uma inquietação, ele é um abatimento da consciência, né? Quando nós percebemos que nós cometemos uma falta, um erro. E esse remorso e a culpa, ele é o quê? Ele é o arrependimento que está doente. É o nosso arrependimento que está doente, quando nós temos aí a culpa e o remorso juntos. Nós podemos entender assim. Então vamos lá. Durante as nossas encarnações, nós desenvolvemos a nível profundo o sentimento de culpa que pode gerar autopunições desnecessárias. Muitas vezes, nós temos sentimentos de culpa extremamente desnecessários. É o nosso entendimento que está distorcido e nós acabamos assumindo esse sentimento de culpa de forma desnecessária, né? Ou outras vezes de autopiedade. Nós temos piedade de Deus, nós temos dó de nós, né? E isso daí tudo, a nível profundo, nós vamos entender que é uma ilusão, onde nós entendemos que esse sofrimento que nós estamos passando, ele agrada a Deus, né? E Deus gosta do coitadinho, Ele gosta daquela pessoa que se autoapieda, né? E é assim, e a gente arrasta esse sentimento. Os sentimentos de culpa, eles também podem decorrer aí de uma repreensão interna. Quando eu me reprimo, né? Isso por valores morais, né? E esses valores morais podem ser valores reais e também podem ser valores que nós podemos aí ter uma distorção. Vai funcionar da mesma maneira, né? Ou então de uma educação rígida, quando nós tivermos uma educação muito rígida, pode gerar esse sentimento de culpa, né? Então, tudo aquilo que eu faço, eu sou culpado. Acontece isso, eu sou culpado. Por quê? Uma distorção também na educação, né? E outra coisa também, pode ser o medo. O medo do quê? Do karma. Né? Nossa, se eu não posso fazer isso porque eu tenho um karma. Então esse entendimento distorcido do karma também provoca o sentimento de culpa de forma destrutiva e desnecessária. Nós precisamos compreender isso. Mas, em linhas gerais, esse sentimento ele provém do nível profundo das cargas psíquicas que nós carregamos nas encarnações anteriores, que vem de forma inconsciente. Muitas vezes nós temos esse sentimento de culpa e nós não entendemos de onde vem, apenas sentimos, né? E, claro, essas cargas psíquicas estão a nível inconsciente, quando não são resolvidas, elas estão sempre ali, cutucando, vamos dizer assim, né? Bem, o sentimento de culpa, ele tem um movimento, né? Quando nós nos culpamos, esse movimento é o quê? Nós sentimos a culpa, em seguida, nós temos um julgamento, nós julgamos, né, aquilo que nós fizemos de errado, em seguida, nós nos condenamos e depois nós nos punimos. Mas isso também vai em direção ao outro. Eu julgo, condeno e puno. Não é só na minha direção. A direção aí é dupla, né? Tanto é que está aqui no slide. Ó. Existe também o auto-julgamento, auto-condenação e auto-punição. Então são as duas direções. Esse aqui é um movimento do ego que nós chamamos de culpismo. Existe um outro movimento que é o desculpismo.
O desculpismo, existe um julgamento, mas existe uma justificativa. Está acontecendo isso? Ah, mas é por causa disso que está acontecendo. Tem uma justificativa, né? E, consequentemente, existe uma irresponsabilidade. Não assumindo a culpa, se torna irresponsável e não modifica aquilo que está errado. Quem mantém, então, um sentimento de culpa, não assumindo a responsabilidade pela condução da própria vida, né? Por quê? Porque nessa acomodação é mais fácil sofrer, sentir-se um coitado, né, do que tomar nas mãos a responsabilidade, porque a responsabilidade exige esforço. Né? Exige esforço. Então a acomodação ela é melhor, né? Melhor. Não há movimento, então eu me coloco ali. Porque se nós partimos para resolver, tivermos a responsabilidade de resolver, nós vamos ser mais felizes. Por quê? Porque esse movimento em direção à responsabilidade, nós vamos ver mais ali à frente, ele é um movimento de auto-amor e alo-amor. Auto-amor em direção a mim, alo-amor em direção ao outro. E tem que haver, obviamente, um esforço pessoal. Nós temos que nos esforçar, nós estamos evoluindo. É para isso que nós estamos encarnados, né? Para essa evolução. Então nós temos que fazer esse movimento de forma constante. O sentimento de culpa, esse sentimento de culpa aí, que ele na realidade, ele é um aprendizado que está profundamente enraizado na nossa psique ao longo aí das encarnações, né? Principalmente nesses últimos 15 séculos, em que o lado religioso ele enfatizou fortemente essa questão de culpa, né? Até existem orações que é assim: pela minha culpa, pela máxima culpa, né? Se imputando uma culpa em relação a isso e colocando esse Deus punitivo. Então nós trazemos aí nos alicerces da nossa psique esse padrão. Além disso, nós temos, como nós vimos anteriormente aqui, aquilo que passamos, as experiências que passamos por essa encarnação e que alicerçam mais ainda isso, né? Então essa conduta autopunitiva, ela está como uma forma, né, de eu solucionar as minhas questões com Deus. Não é assim? Então, se eu me puno, é isso que Deus quer, né? Eu reconheça meu erro, mas eu tenho uma atitude de autopunição. E esse movimento, ele é completamente errado. Por quê? Porque Jesus entendia isso como uma distorção. Não foi isso que ele ensinou, né? Ele jamais tratou o erro dessa forma, né? Se lembram do caso da mulher adúltera? Vamos repassar aqui. O que aconteceu? A mulher foi pega em adultério, e naquela época, pela lei de Moisés, pela lei mosaica, o adultério, a punição com o adultério é que a pessoa fosse lapidada, ou seja, ela fosse apedrejada, né? Ela fosse apedrejada, e pegaram Maria de Magdala num ato assim, e ia haver condenação pela lei mosaica. É isso que ia acontecer. Mas, como eles queriam pegar Jesus, né, vamos chamá-lo aqui. Porque se ele for a favor do apedrejamento, ele estaria contra o que ele está pregando. E se ele fosse contra, ele seria pego também, porque estaria contra a lei mosaica. Olha a situação. Na cabeça deles não teria saída, né? Mas Jesus, né, a sua magnitude, ele fez diferente. Chegando lá, ele começou a escrever no chão. Escreveu no chão enquanto ele ouvia as acusações. Enquanto ele escrevia todas as nossas negatividades. Inveja, orgulho, vaidade, enfim,
todas as nossas encrencas, vamos dizer assim, né? E aqueles que conseguiam ler foram vendo, e de repente ele se levanta, ele diz: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Como ninguém está isento de pecado, soltaram a pedra e a mulher ficou só com Jesus. O mais interessante é a fala dele. Essa fala é maravilhosa e é nesse diálogo que ele tem com ela, eu acho assim, ele tem uma função muito libertadora em relação ao sentimento de culpa. Vamos ver. Ele disse assim a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela responde: ninguém, Senhor. Ele disse: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Aí, nós poderíamos nos perguntar, então, ele não condenou naquele momento. E se ela repetisse o erro? Ele diria a mesma coisa para ela? Sim. Infinitamente. Por quê? Porque há um momento onde Jesus é questionado se nós deveríamos perdoar apenas 7 vezes. Ele disse não, 70 vezes 7. Se a gente for fazer um cálculo, 70 vezes 7, me ajudem aí, acho que dá 490, não é isso? Não sei, sou ruim de matemática, péssimo. Mas eu acredito que dá um número aí finito, né? Então, quer dizer, se chegasse naquele número, a partir dali, então, não teria mais perdão. Mas não é assim. Porque esse número, segundo os estudiosos, ele é um número que leva ao infinito. Ele é simbólico. Então, infinitas vezes. Né? E aí ele continua: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Por quê? Porque Jesus entendia que o pecado, ele é algo natural. Ele é apenas um desvio no caminho, né? Um erro que faz parte das nossas experiências evolutivas. Aqui está a chave. Assim? Então, quanto a isso, Jesus liberta. Óbvio que esse sentimento de culpa, quando ele surge, ele tem que ser estudado. Nós temos que entender o que nós fizemos e tentar, como nós vimos ali, ter uma ação reparadora que nós vamos ver aqui como nós faríamos isso. Tudo bem? Liberta ou não? Eu, como que Jesus, ele está totalmente contrário a esses séculos e séculos de entendimento em relação à culpa. A culpa, ela foi imposta, foi induzida aí num sentido de poder, né? de controle, mas a magnitude de Jesus nos ensina uma outra coisa. Mas vamos lá, vamos ver a etimologia da palavra pecado. Uma palavra forte, pecado, né? Eu estou em pecado, não é assim? Cometi um pecado. Mas o que é essa carga dessa palavra? O que é? Então vamos ver etimologicamente o que é a palavra pecado nas suas raízes. Em hebraico é o chatá, ou rata, que significa o quê? Errar um alvo ou um caminho. Ou ainda, ficar aquém do padrão. Existe um padrão, eu estou fora do padrão ali. Isso é pecado. Vê a diferença? Essa imposição, desse não entendimento da palavra pecado? Aí nós vamos ver em grego. Em grego é amartia. Amartia é o que? Errar o alvo. Ou falhar no desempenho. Nas Olimpíadas gregas, quando o atleta ele não tinha um bom desempenho, aquela culpa, né, aquela falha que ele teve,
é chamado de amartia. Né? Errar igual. E, em latim, peccare, né? Que no uso primitivo significava o quê? Dar um passo em falso, perder o pé e, portanto, cair. Viu que não há aquela conotação absurda que se entende acerca da palavra pecado? É bem isso aqui que nós temos que ver. Né? Então, a culpa tem que ser vista como nós vamos ver agora. Ela tem que ser apenas vista assim, ó. Deve ser entendida como uma sinalizadora. Ou seja, sentir culpa. Isso no movimento proativo, tá? Na nossa proatividade, ou seja, em direção à busca, a essa reflexão para a minha evolução. Então, sentir culpa. Né? O que eu tenho que entender? Que essa culpa, ela é sinalizadora. Porque olha que interessante, se eu sinto culpa, significa que eu entendi que eu errei o alvo. Concorda? A culpa ela não vem enquanto eu não tenho a consciência do erro. Não é assim? Se você não tem consciência que você está errando, não há o sentimento de culpa. Então nós temos que entender o quê? Epa, peraí, estou sentindo culpa. Não carreguem essa culpa. O movimento proativo não é assim. Eu só tenho que entender o que me fez eu me sentir culpado. Nós vamos ver esse processo de análise aí, como que a gente faz isso. Entendeu? É assim que deve ser feito. Porque se nós formos pensar aqui, né? Imagine então que a menina ali, ela erra o alvo. Ela errou uma vez, a flecha não pegou, ela baixa o arco, senta num canto e fica triste. Anos, anos e anos e anos. Está correto esse movimento? Não. Esse movimento não está correto. O que ela deve fazer? Errou uma flecha. Tenta. Pode demorar anos, mas um dia ela acerta o alvo. Entender então a culpa a partir de agora. E entender também que Jesus entendia que todos nós somos crianças em essência. Deus entende isso, que nós somos ainda crianças, evolutivamente falando. Né? Em corpo de adulto existe, vamos dizer assim simbolicamente, uma criança interna. Uma criança que erra, uma criança que tenta acertar. Não é assim? Nós somos essa criança internamente em relação a Deus. Um dia seremos ainda um adolescente, né? Existencialmente falando, ou seja, evolutivamente falando, onde a nossa compreensão vai ser um pouco maior e vamos ser tratados como tal, até nos tornarmos adultos infinitamente. Mas é assim. Então Deus sempre nos vê como crianças, né? Crianças que podem errar, né? Crianças que o erro faz parte do aprendizado. Não é assim? Imagine uma professora. Quando a professora ela ensina a criança as primeiras letras, ela tem paciência, não tem? A criança não é no primeiro dia que ela já vai fazer certinho, vai escrever. Não é assim que funciona? Se nós fazemos isso aqui enquanto encarnados, imagina quando nós, ou seja, né, se nós, enquanto seres humanos, nós fazemos isso, imagina Deus em relação a nós. Então, o aprendizado é constante. O que nós não podemos nunca fazer é assim. É usar a culpa e entrar naquele movimento que nós colocamos ali do desculpismo, né? Que seria justificar esse erro para isentar, inclusive, do sofrimento da culpa. Né? Se eu sofro com a culpa, então
pode existir um movimento egóico, aí, um movimento do meu ego, e afastando daquilo. Olha, sabe de uma coisa? Errei mesmo, sabe? Deus me perdoa, tudo bem. E não parto para fazer uma modificação, para que não ocorra novamente isso lá na frente. Não é assim? Bem, então, para nós nos libertarmos da culpa, né, e quanto da desculpa também, do culpismo e do desculpismo, nós temos uma necessidade de fazermos um processo aí de uma ação responsável em relação a esse sentimento, ou seja, a essa ação errada que eu cometi, né? E esse movimento dessa ação responsável, ele tem que ser uma ação amorosa. Tem que ser uma ação amorosa. De que forma? Eu tenho que acessar dentro de mim valores, amor, que nós ainda não conhecemos em plenitude, mas tentar buscar isso. E esse amor tem que ser em direção a mim mesmo e em direção ao outro. Por quê? Porque se eu não me amo, eu não amo o outro. E se eu não me amo, eu não me perdoo. E se eu não me perdoo, eu perdoo o outro? Claro que não. Então esse movimento ele tem que ser nessa ação responsável. Algum tempo atrás, eu não sei se todos estiveram aqui, eu fiz uma exposição onde eu mostrei um mapa da psique humana, onde nós mostrávamos o ego e depois o self. Não sei se todos estavam aqui, mas eu vou tentar falar um pouquinho disso. Dentro da psicologia transpessoal, inclusive aqui Joana de Anjos usa muito, colocado assim, uma linha bem simplificada da nossa psique. Imaginem assim um círculo, né? Imagine esse ventilador. Então um círculo maior, e ali no centro do ventilador não tem ali um disco branco? Tá, vamos imaginar então dessa forma, vai valer como exemplo. O círculo maior do ventilador é o nosso ego. O nosso ego, nós enquanto manifestação desse ego, nós estamos, nós não somos. Tá? Só que internamente nós já temos um senso organizador, um nível organizador que nós chamamos de self. O self que eu chamo de DNA divino. Nós não somos filhos de Deus? Se somos filhos de Deus, nós carregamos um DNA, né? Simbolicamente falando. E ali, nesse DNA, que é o nosso self, está o nosso lado divino. Jesus não disse: vós sois deuses, né? Vocês podem fazer o que eu faço e até mais do que eu faço, dizendo de uma potencialidade imensa que nós temos. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de fé, ele mostra bastante essa questão, né? Eu não me lembro agora o item, mas ele é muito bonito, quando ele fala da fé humana e a fé divina. Ele faz essa colocação. A nossa fé, quando nós alavancamos, ela pode ser tanto utilizada aqui na nossa vida, com pleno êxito das coisas, também quanto a vida futura, né? Quanto a parte espiritual. Então nós temos um potencial enorme dentro de nós, gigantesco. Nós não temos a mínima capacidade de entender, mas já entendemos que nós temos as virtudes já em estado latente.
que aqui no caso, no nosso exemplo do ventilador ali, seria o círculo interno, aquele círculo branco. Ali estaria a nossa potencialidade que nós chamamos de self. No ego, o disco maior, nós podemos dividir, para ficar didático, nós podemos colocar dois níveis. Um nível que são as negatividades, ou seja, tudo aquilo que nós carregamos. Né? Aquilo que Jesus escreveu no chão, no julgamento da Maria de Magdala, que seriam o quê? Inveja, orgulho, enfim, tudo aquilo que é negativo nas nossas manifestações, né? Que são estados, elas não duram para sempre, são estados. O núcleo, sim, que é o self, esse é o nosso ser, ou seja, aquilo que não muda, aquilo que já existe. Enfim, numa ação responsável, nós devemos entender então que aquilo que ocorre comigo a nível de culpa é um erro que ocorre a nível de ego, né? E quando ocorre, nós também temos que tomar cuidado para que nós não disfarcemos essa negatividade com máscaras, né? E as máscaras são uma das máscaras é projeção. Eu não assumindo o meu erro, eu projeto no outro. Isso só aconteceu por causa da Fernanda. Se a Fernanda não tivesse ligado a máquina dela ali, não teria acontecido isso, sabe? Projeção, né? Nós fazemos, é uma das negatividades e é o que é mais comum de acontecer. Então é isso. Então voltando aí, na ação responsável nós temos que buscar lá no nosso núcleo o amor incondicional que já existe em nós. Ele está lá dentro. E à medida em que eu me volto para Ele, me volto para essa manifestação, ele vai aumentando. Ele não se desenvolve, ele começa a se manifestar. É como se aqui nós temos a luz, né? E eu colocasse um livro aqui, eu teria a sombra aqui na mesa. Concorda comigo? A sombra. A sombra é negatividade. A sombra é passageira, que é aquilo que é o meu ego, os meus defeitos, né, que originam aí o sentimento de culpa quando eu erro. Mas a luz, ela já existe internamente, que é meu self. E à medida em que eu vou diminuindo essa sombra, essa manifestação do ego, eu vou aumentando a manifestação da luz. E eu sempre digo o seguinte, uma forma não tão difícil de nós alavancarmos essas virtudes em nós, é fazermos o quê? É prestarmos atenção no nosso lado bom. Sabe que só temos encrenca? Sabe que somos 24 horas por dia? Nós não manifestamos nada de bom? Claro que sim. Nós temos nosso lado bom e nós manifestamos sim. Assim, nós temos caridade, não naquele nível ideal, mas fazemos. Nós temos amor. Quando nós prestamos atenção nisso, aumenta. Olha, deixa eu ver se tem algo aqui que a gente poderia fazer. Eu estou ouvindo aqui, não sei, talvez o pessoal da frente vai ouvir. Vocês estão ouvindo o tique do relógio? Prestem atenção. Ouviram? Aí está ouvindo? Vocês estavam percebendo esse barulho? Não. Mas a partir do momento que começaram a prestar atenção, ele aumentou. Ó, o tic-tac está aí, né? Assim é com a gente. Se eu prestar atenção nas minhas negatividades, naquilo que eu fiz de errado, nos meus defeitos, ele aumenta. Mas se eu prestar atenção nos valores que eu tenho, por menores que sejam, eles também aumentam. Fácil, né? Não é assim? Por isso,
que Kardec dizia, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque no ato de caridade, eu estou indo contra o orgulho e o egoísmo. E à medida em que eu vou promovendo a caridade, eu vou aumentando o meu amor. Não é assim? Talvez no início é uma coisa um pouco fria, mas depois vai aumentando. É assim. Então, quando nós focarmos, irmos em direção ao nosso self, nós facilitamos a caminhada. Ok? Então vamos lá, vamos ver então, o que eu já disse, né? Que somente através do amor, do alto amor, é que podemos nos libertar da culpa e também da tentativa de fugir dela. Vamos lá. Bom, a ação responsável, então, ela é um processo de autoconsciência, ou seja, eu tenho que estar consciente do meu erro. E como que eu detecto o erro? Qual que é o sentimento? Vimos agora há pouco. Culpa. A culpa ela é apenas o quê? Vocês têm que sair daqui com isso. Apenas sinalizadora de que eu errei. Apenas isso. Não devemos conservá-la. Vou enfatizar isso. Não devemos conservá-la. Então, sinalizou. Eu entendi, tá? E esse processo de autoconsciência. Espera aí. Por quê? Por que eu estou sentindo essa culpa? O que eu fiz de errado? De posse disso, dessa autoconsciência, eu vou ter a responsabilização. Espera aí. Se eu provoquei algo de ruim em relação ao outro ou a mim mesmo, o que eu devo fazer? Eu devo ali me arrepender. É o sentimento de arrependimento. Poxa, eu não deveria ter feito. E esse arrependimento, nós devemos trabalhar nele, né? Entender. Poxa vida, eu estou sofrendo, então, por quê? Porque eu entendi que eu fiz errado. Opa, se eu me responsabilizei, se eu me arrependo, eu já estou num patamar evolutivo bacana. Porque há pessoas que cometem, não tem um pingo de responsabilidade, um pingo de arrependimento. Então, já estamos num patamar bom, já passamos, né? Mas só que ele tem que ser introjetado fortemente. Para isso, nós temos que fazer uma autoanálise profunda em relação a isso. Está vendo aqui que esse movimento aqui em nenhum momento está dizendo que nós temos que conservar o sentimento de culpa? Não temos que conservá-lo. Né? Ele só sinalizou que a partir daí eu tenho que fazer esse movimento. Então eu parto para fazer uma autoanálise. Por que eu cometi isso? O que está faltando em mim que eu preciso desenvolver para não cometer novamente? O que o Kardec nos diz a respeito de como se reconhece um verdadeiro espírito? Lembram? O que ele diz? Que é mais ou menos, né? Que é o verdadeiro espírito é aquele que faz um esforço para se melhorar, não é assim? Então aqui, esse movimento de responsabilização aqui, ele está fazendo isso, nós estamos fazendo isso, nós estamos trabalhando. Né? Talvez, pode ser que aquilo que gerou essa culpa seja uma coisa muito grande ainda, mas a partir do momento que nós começamos a trabalhar aqui, já vamos minimizar a possibilidade de ocorrer futuramente. Bem, feito então uma análise profunda e responsável, nós temos então um aprendizado. O aprendizado se forma, se alicerça. E, a partir daí, nós temos que fazer o quê? Uma ação reparadora. Porque não adianta nada eu me arrepender, né? E aquilo que eu provoquei está lá. Eu tenho que fazer uma ação reparadora. Eu tenho que reparar o erro, se isso foi em relação ao outro ou alguma coisa assim. E em relação a mim também. Como que eu faria uma ação reparadora
para comigo. Olha, eu tive uma ação assim que não foi muito legal, né? Eu fui ríspido com a Eliege. O que eu tenho que fazer? Ação reparadora. Me desculpar, né? E a partir dali ter um comportamento diferente para com ela, diferente do que eu fiz. Tudo bem? Vamos lá então. Bem, temos dificuldade em perdoar o outro? Quem não tem dificuldade? Temos, né? Muitas vezes. Algumas vezes é fácil, algumas vezes não. E algumas vezes a pessoa sofre muito porque ela não consegue perdoar. Nossa, como eu perdoo, né? Isso gera um sofrimento e gera o quê? Essa dificuldade de perdoar, ela é contraproducente na nossa evolução, porque enquanto não perdoarmos, nós não vamos seguir em frente. Não é assim? Bom, muito bem. Como então? Por que nós não perdoamos? Porque, olha, como nós nos culpamos, nós temos uma grande dificuldade em relação ao perdão, devido ao processo de culpa que temos fortemente instalado em nossas mentes, como nós vimos anteriormente. Assim, desenvolvemos profundamente o hábito de nos culpar e culpar o outro diante dos erros. É bem isso aqui, ó. Na verdade, eu não perdoo o outro pelo erro que ele cometeu, porque eu projeto nele esse não perdão que eu tenho em mim. Como eu conservo um sentimento de culpa, eu culpo o outro porque eu projeto. Isso a nível profundo, né? Então, olha que coisa, né? Nós carregamos, então, isso e nós transferimos para o outro e projetamos no outro essa culpa. Então, fica difícil perdoar o outro. Só vai ocorrer o perdão em relação ao outro quando eu me perdoar. Quando eu fazer esse movimento proativo da ação reparadora, de trabalhar esses aspectos como nós vimos ali, em relação à culpa. Enquanto eu não me perdoar, eu vou projetar no outro e a dificuldade de perdoá-lo vai ser grande. Entendeu? Viu que sempre o problema está em nós. É do Espírito. Quando o Espírito não partir para a reforma íntima, que maravilhosamente a doutrina espírita nos dá todos os caminhos para que isso se realize com êxito, nós estaremos nesse movimento de não perdão ao outro, essa dificuldade de perdoar. E Jesus disse, né? Não julgueis para que não sejais julgados. A gente dá uma contramão. Se eu julgo, eu me julgo. É porque eu me julgo. Isso. Então é necessário o quê? Desenvolvermos a compaixão para conosco mesmo e para com os outros. Através do quê? Através desse sentimento de amor. Né? Buscar esse sentimento de amor. Entender que da mesma forma que eu erro o alvo, que eu não acerto minhas flechas no alvo, o meu irmão também tem essa dificuldade. E se eu entendê-lo, eu o perdoo. Bem, partindo então agora para o encerramento, eu gostaria de trazer aqui uma oração que Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos brindou. A oração é essa: Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade,
acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. E não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja.